Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 28. Tá bem? E nesta aula, nós abordaremos os balanços de massa e energia simultâneos sem reações químicas, tá certo? Ou seja, situações em que é necessário que nós façamos o balanço de massa, mesmo que não necessariamente de forma dependente, mas que é necessário fazer um e depois o outro, para que a gente possa obter as quantidades de energia trocadas entre um sistema e sua vizinhança. Também mais adiante, em alguns casos, a gente vai ver casos onde eles são realmente dependentes e a gente precisa resolver de forma conjunta na forma de um sistema de equações. Também nós vamos começar aqui com alguns casos mais simples, onde a gente pode resolver um e depois o outro. Tá bom? Bem, na aula anterior, então, nós vimos as aplicações do balanço de energia em sistemas fechados, em estado estacionário e sem reação química. Aqui era o caso mais trivial, mais simples que eu mostrei para vocês, onde para um sistema desse tipo, a taxa de trabalho que ele recebe é convertida em uma mesma taxa de calor para a vizinhança, ou se ele recebe calor, é convertido na mesma taxa de trabalho. Bem? E vimos depois também algumas aplicações do balanço de energia em processos utilizando a carta psicrométrica. Bem, então vejam lá que acho que na aula passada alguém me perguntou a respeito do último exercício da lista 8, eu falei que nós veríamos depois mais adiante, e é o caso, né, de um problema onde nós utilizamos então as propriedades do ar obtidas da carta psicrométrica para resolver um problema de balanço de energia, que é aquele exercício. Também, se eu não me engano, também aquele exercício está com as unidades inglesas, e nós precisaríamos então da carta psicométrica em unidades inglesas. E aí eu coloquei para vocês no Moodle também um arquivo, né, a foto que o meu blog traz, é um pouquinho, não está muito nítido, é um pouquinho difícil de ler, mas se você der um zoom aí no computador e aproximando, vai conseguindo determinar as propriedades sem problema. Bom, e no exemplo da aula de hoje também nós utilizaremos então essa carta nas unidades inglesas. Bom, nessa aula então, eu comentei, faremos então um exemplo ainda utilizando a carta psicrométrica nessas novas unidades de um balanço de energia, que é dependente também de um balanço de massa. Então vocês vão ver que nós precisamos resolver ambas as equações do problema, e após isso também a resolução de um balanço de energia utilizando Excel, que também será um dos exercícios que eu deixarei lá depois para vocês de template, para vocês então utilizarem para os exercícios do trabalho da disciplina. Bem, vou acabar deixando, não sei se com ou sem reação química, mas aqui o que a gente vai ver hoje ainda, né? Sem reação química. Na semana que vem, a partir da semana que vem, nós começaremos a ver os balanços de energia com reação química. Tá bom? E veremos alguns exemplos aqui para resolver e ver como aplicar o balanço de energia para determinar as quantidades de energia trocadas nesses casos. Bom, o exemplo 1 da aula, então, irá tratar o exemplo 11.5 do Rimel-Blau, com balanços de massa e energia combinados para uma torre de resfriamento. Tá? Então, o funcionamento da torre de resfriamento, né, expliquei para vocês lá na aula sobre determinação de propriedades do ar com a carta, né? Mostrei um vídeo explicando que a gente vê que a torre de resfriamento consiste, né, em trazer a água que está aquecida do processo para resfriar, né, e ela vai então caindo em contracorrente com o ar que vai sendo puxado por um sistema de exaustão, e o ar vai então trocando calor com a água, né, aquecendo e arrastando uma certa umidade também, e a água vai perdendo calor para o ar e vai caindo resfriada num reservatório abaixo para ser recirculada no processo e reutilizada como utilidade fria. Bem? Então veremos um sistema desse mesmo tipo aqui para determinar algumas condições. Bem, digamos que você foi encarregado como engenheiro responsável de reprojetar uma torre de resfriamento que tem um soprador de ar com capacidade de 8,3 vezes 10 a sexta pés cúbicos por hora de ar seco. Então essa é a vazão de ar que está passando dentro da torre de resfriamento. Tá? O soprador de ar está empurrando ou puxando para fazer essa quantidade de ar passar pela água e remover calor da água. O ar úmido entra a 80 graus Fahrenheit e com uma temperatura de bulbo úmido de 65 graus Fahrenheit. Bem, então aqui, vejam que essa temperatura que não é mencionada, a gente considera sempre como a temperatura de bulbo seco.
tá? E a outra que foi especificada, então, bulbo úmido. Então, veja, já temos as duas condições do ar na entrada. Já conseguimos ir lá e determinar o ponto do ar na entrada na carta psicométrica direto. E o ar sai a 95 graus Fahrenheit e com temperatura de bulbo úmido de 90 graus Fahrenheit. Ou seja, temos aqui também as duas temperaturas de saída do ar. Temos condição, então, de também determinar a condição final do ar lá na carta, mais a carta nas unidades inglesas. Bem? Determine a quantidade de água que pode ser resfriada em libras por hora, sabendo-se que a água é alimentada a 120 graus Fahrenheit, devendo deixar a torre a 90 graus Fahrenheit. Então, a água, né, baixa a sua temperatura em 30 graus Fahrenheit, de 120 para 90, tá bem? E ela não é recirculada, tá? Diferente de alguns outros casos que a gente pode encontrar. Então, aqui uma representação esquemática, né, que o problema traz dessa torre de resfriamento, mostrando, então, as condições de entrada e saída do ar, tá? As duas temperaturas, bulbo seco e bulbo úmido, e a temperatura da água sendo alimentada por cima, que vai cair, daí, né, percolar o sistema de distribuição da água dentro da torre, e o ar vai, então, receber a energia da água e vai, daí, também arrastar uma certa umidade. É isso que a gente vai levar em consideração no balanço de massa aqui do nosso problema. E aí a água sai, então, resfriada a uma temperatura mais baixa, de 90 graus Fahrenheit. Bom, vamos lá, então. Para aplicar o balanço de energia, lembre, a gente sempre precisa estabelecer o tipo de regime que o sistema está operando. Tá? Então, são as condições iniciais. Como a entrada e saída de massa, então nós trabalharemos, né, temos um sistema aberto. Entra tanto ar quanto água e sai tanto ar quanto água. Estado estacionário para o sistema. Tá? Vamos assumir, então, aqui a alimentação do ar é uma vazão constante que foi informada no problema, né, e não há, né, nenhuma informação sobre acúmulo de energia. O sistema vai estar, o sistema em si e não as correntes, a uma temperatura, a um estado final em relação ao seu estado inicial. Então, a nossa equação do balanço de energia se torna, né, Q mais W igual às variações de entalpia mais variação de energia cinética mais variação de energia potencial. Então, já coloquei aqui a equação direta para o balanço de energia de um sistema aberto e estacionário a partir lá da equação geral que nós vimos anteriormente. Bom, então as simplificações, o que o sistema informa para a gente? Vamos considerar aqui que não há variação de velocidade, que a vazão é constante de entrada e saída a todo instante da torre. Então, não há variação de energia cinética. Não há variação de altura significativa, também informada. Então, sem variação de energia potencial, sem menção, né, de realização de nenhum tipo de trabalho e também sem menção de troca térmica com a vizinhança. Tá? A troca térmica que ocorre é entre a água e o ar, e isso acontece dentro do próprio sistema, tá bem? O que ocasiona uma variação de entalpia das correntes, mas não é trocado calor na vizinhança, né? Tanto que é tratado também como um sistema de resfriamento adiabático. Então, nosso balanço de energia resulta, como em outros casos que nós já vimos, em um balanço com a variação de entalpia igual a zero. Bom, ou seja, a variação, né, a entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada igual a zero, como nós vimos lá no exemplo do trocador de calor, né, 2 aulas atrás. Bom, em seguida, vamos determinar as propriedades, no caso do ar, que são mais fáceis de obter, porque a gente já tem, né, as condições ali de temperatura do ar, que a gente vai precisar aqui para o nosso problema. Bom, então, os dados de entalpia, umidade, volume úmido, né, volume específico, na verdade, aqui, tá? Vou trocar depois. Para o ar na entrada e na saída, são obtidos na carta psicométrica. Ou, no caso, a carta psicométrica em unidades inglesas. Mas, né, se atentem, né, eu peguei os dados, marquei aqui, então, e trouxe, né, um corte da carta e mostrando, então, as condições de temperatura para determinação e obtenção dessas propriedades. E o Himmelblau, ele pegou um valor errado aqui de umidade absoluta, certo? Não tem nada a ver, se vocês olharem aqui, com o que a gente tem realmente na carta. Então, daí eu troquei, peguei um valor certo aqui aproximado, né, fazendo visualmente aqui, fazendo uma interpolação, e utilizei, então, como umidade absoluta no ponto A.
Então, obtemos a umidade absoluta, a entalpia e o volume específico. Então, olhando aqui, vejam, né, essa carta ela é bem grande, ela é difícil de analisar, se você olhar ela por completa, então por isso eu cortei, mas é mais fácil se vocês derem um zoom e arrastarem para analisar onde vocês querem. Tá? Acho que o exercício lá da lista ele até utiliza temperaturas mais altas, que talvez vocês tenham que verificar mais acima aqui da carta. Bom, bom, mas o que temos aqui então é, na alimentação, então, no ponto A, temperatura de bulbo seco de 80 graus Fahrenheit e de bulbo úmido de 65. Então, eu faço o cruzamento da linha da temperatura de bulbo úmido, que são as diagonais aqui, no mesmo sentido da entalpia, mas nessa escala da curva, aqui mais na borda da carta, né? E a temperatura de bulbo seco na escala aqui embaixo. Então, nosso ponto A está aqui, a gente pode pegar o valor, então, da umidade em quantidades, né, em libras de água por libra de ar seco nessa escala aqui de fora. Certo? Essa escala de dentro é uma outra escala, mas que também representa umidade absoluta. Mas aqui a gente vai usar em libras de água por libras de ar essa escala aqui de fora. E no ponto B, na saída da torre, então temperatura de bulbo seco 95 graus Fahrenheit e bulbo úmido 90 graus Fahrenheit. Então, se vocês olharem lá no problema, no exercício, né, na nossa ilustração, vocês vão ver que aqui a gente tem o nosso ponto B, e nesse ponto B nós temos também a umidade absoluta aqui bem próxima, é quase igual, eu consideraria 0,03, tá certo? Só coloquei o valor, né, aqui não redondo porque eu utilizei o que o meu blog colocou também, tá certo? Mas se você for olhar aqui visualmente, você pode aproximar, pegar a régua, fazer uma interpolação aqui no, entre os valores da escala que você achar adequado e utilizar o valor que você faz a leitura daí com uma escala menor da régua aqui em cima. Okay? Bom, vamos lá então. Ali peguei as propriedades, né, que é a umidade absoluta. Tá? Se eu quiser pegar a entalpia, daí eu olho aqui em cima, tá certo? Nessa escala aqui mais acima. Vejam então que a entalpia eu faço a leitura aqui. E o volume específico é nessa outra diagonal com uma outra inclinação. Da mesma forma que a gente fazia lá na carta das unidades convencionais, tá? Não do SI. Mas é simplesmente fazer a leitura aqui em cima para obter esses outros valores de entalpia e volume específico. Bem, a base de cálculo, né, não vamos adotar uma base de cálculo para o problema, que o enunciado já informou. Então, utilizaremos a base de cálculo de 8,3 vezes 10 a sexta pés cúbicos por hora de ar seco. Logo, então, a nossa vazão de ar que foi dada como uma vazão volumétrica, com volume específico na alimentação, nós podemos converter para a vazão máxima. Tá? Se a vazão na entrada tanto na entrada quanto na saída, mas daí essa vazão vai ser a nossa vazão para a entrada, porque é o volume específico da entrada, vai ser equivalente a 6,01 vezes 10 a quinta libras por hora de ar seco. Tá? Porque a unidade da vazão volumétrica, pés cúbicos por hora, e do volume específico, ele traz para a gente o volume por unidade de massa, ou seja, em pés cúbicos por libra. E daí, então, dividindo aqui, obtemos a vazão máxima do ar na alimentação. Pelo balanço de energia, então ΔH é igual a zero, que obtemos das simplificações que vimos ali atrás. Então, a entalpia da saída menos a entalpia da entrada é igual a zero. A entalpia da saída, que é a vazão de água na saída vezes a vazão de água na saída vezes a entalpia específica dessa água na saída, mais a vazão de ar na saída vezes a entalpia específica do ar na saída. Porém, o ar da saída é diferente do ar da entrada, porque ele recebe, ele incorpora a umidade, ele aumenta a sua umidade ao passar pela torre, tá certo? Porque parte da água é transferida para o ar. Se vocês olharem aqui na carta, né, a umidade relativa em B na saída, que são as curvas da carta psicométrica, ela é maior do que a umidade relativa da alimentação, até mesmo para a umidade absoluta que nós fizemos a leitura aqui. Então, por isso eu chamei então na saída como uma corrente de ar mais a água que ele recebe da corrente de água, bem, não somente o ar que entrou. Na entrada, sim, eu vou considerar
só o ar que entrou, porque mesmo que ele tenha uma certa umidade, essa umidade ela ainda permanece na saída, então não faz diferença para a gente aqui no balanço. E passei positivo, né, isso para o outro lado da equação, no termo aqui à direita. E a entalpia da entrada vai ser, então, a vazão de ar na entrada, vezes a entalpia específica desse ar na entrada, mais a vazão de água da entrada, vezes a entalpia específica da água na entrada. Bem? Bom, então vamos ver aqui o que a gente conhece, o que a gente vai precisar determinar. A entalpia do ar, nós temos da carta psicométrica, em ambas as condições. A vazão de entrada de ar, nós conhecemos também, que é a nossa base de cálculo. O que nós queremos determinar é a vazão de água da torre, né? O quanto a torre consegue processar para que essa água varie temperatura de 120 para 90 graus Fahrenheit. Esse é o objetivo do nosso problema. Determinar qual a vazão máxima que essa torre aguenta para fazer esse resfriamento. Bom, para isso, então, nós precisamos determinar a entalpia da água em ambas as condições, tanto na entrada quanto na saída. E para determinar a entalpia, podemos utilizar, né, o CP da água, levando em consideração a temperatura da água, tanto na entrada quanto na saída, em relação ao seu estado de referência, tá? Que é o estado de entalpia de 0 graus Fahrenheit. Ou seja, aqui a variação, né, da temperatura na entrada e na saída em relação à temperatura de referência. Tá? E daí a gente obtém o valor de entalpia real naquela temperatura. Tá? Porque se nessa temperatura vale 0, se eu usar CP vezes DT em relação a essa temperatura, eu vou achar a variação de entalpia até a temperatura que eu quero. Como no referencial é 0, então na temperatura que eu quero vai ser o valor que eu vou obter por essa variação de temperatura. E por que a gente não pode considerar, né, como sendo a diferença da temperatura de saída em relação à entrada, né, o 90, o 120 menos 90, por exemplo? Né, que diferença isso faria? A gente não pode utilizar aqui nesse caso porque a vazão de água da entrada não é a mesma vazão de água na saída, tá? Porque parte dessa água foi transferida para o ar. Tá? Então, por mais que a elevação de temperatura, né, seja de 30 graus, não foi toda essa água que elevou a sua temperatura, porque parte se transferiu para o ar. Então, por isso, a gente precisa usar o estado de referência no cálculo da entalpia, e não a variação de temperatura da água da saída em relação à entrada. Tá? Porque nós, digamos assim, não poderíamos puxar esse termo para o lado esquerdo, a vazão ser constante, tirar em evidência e multiplicar a entalpia na saída menos a entalpia na entrada, que seria a variação de entalpia em relação à temperatura de saída e em relação à temperatura de entrada. Tá? Porque nós não poderíamos daí deixar a vazão de água em evidência, porque elas são diferentes. Mas enfim, aqui temos então a determinação da entalpia na entrada e na saída como produto de CP, CP da água, então convertendo lá de 1 caloria por grama grau Celsius, é o equivalente, tá, a 1 BTU por libra graus Fahrenheit, o CP da água em unidades inglesas, vezes a variação de temperatura, 120 em relação ao estado de referência, para a entrada, então, 88 BTUs por libra. E na saída, que está a temperatura mais baixa, é o mesmo CP, só que a diferença de temperatura é menor em relação ao estado de referência. E daí a entalpia da água na entrada e na saída, então, 58 BTU por litro. Tá? Então vejam que está também em unidade específica. Então falta multiplicar pela vazão, que é o que a gente tem aqui no balanço de energia. Bom, para o balanço de energia ainda, vamos precisar aqui determinar a quantidade de água que passou para o ar. Aí, para a gente fazer isso, basta a gente avaliar a umidade do ar em ambas as condições, que nós vimos lá na carta psicométrica. No estado final, então, a umidade absoluta, que fizemos a leitura, equivale a 0,0287 libras de água por libra de ar seco. E em A, na entrada, equivale a 0,0132 libras de água por libra de ar seco. Ou seja, essa variação de umidade que o ar recebeu equivale à quantidade de água que ele recebe ao passar pela torre por libra de ar seco que foi alimentada na torre. Certo? Então, feito isso, sabemos que para cada libra de ar seco que foi alimentada na torre, então o ar recebeu
essa quantidade em libras de água, certo? Agora, vamos associar isso aqui ao nosso balanço de massa, para que a gente possa daí relacionar essa vazão de água com o balanço de energia para resolver, então, o nosso problema. O balanço de massa para a água fica, a água que entra tem que ser igual à água que sai, considerando o nosso sistema, né, onde a gente realiza o balanço, a torre de resfriamento. Então, vou chamar de W1 a vazão da água que entra na torre, é igual à vazão de água que sai na corrente de água da torre, que daí chamei então de W2, mais a quantidade de água que saiu com o ar, que daí nós determinamos ali, logo aqui em cima, certo? Isso em unidades de libra de água por libra de ar seco, por hora. Tá? Vamos considerar aqui a vazão na mesma base da vazão de ar. E o balanço de massa para o ar seco, né? O ar seco ele não se transfere o ar para a água. Então, o que entra é igual ao que sai. Então, se entram 6,01 vezes 10 a quinta libras por hora, saem 6,01 vezes 10 a quinta libras por hora de ar seco. Bem? Bom, então, vamos olhar aqui para o nosso balanço de energia e fazer a substituição das nossas variáveis para ver o que a gente precisa determinar e resolver para encontrar a resposta do nosso problema. Então, a vazão de ar mais água na saída é a vazão de ar mais a água que ele recebeu, que passou da corrente de água para o ar, vezes a entalpia do ar na saída, que é a entalpia que nós obtivemos no ponto B, lá na carta psicométrica, então. Mais a vazão de água na saída. Pelo balanço de massa, a gente pode dizer que a vazão de água na saída da corrente de água é o que entrou menos o que foi perdido no ar, tá certo? Ou seja, o W2, que basta a gente isolar ele aqui na expressão do balanço de massa da água, passando aqui a quantidade de água que passa para o ar para o lado esquerdo da expressão. Então, a vazão de água na corrente só de água, né, na saída equivale a W1 menos 0,0155. E isso é quantidade de libras de água por libra de ar seco, tá certo? Como a gente viu lá nas unidades, quando a gente determinou aqui a quantidade transferida de água. Então, por isso, a gente precisa também multiplicar pela quantidade de ar seco que está passando na torre. Então, isso tudo aqui representa a vazão de água na saída, vezes a entalpia de água na saída, que nós determinamos ali anteriormente, em relação ao estado de referência. Isso é, então, igual à vazão de ar na entrada, que é a mesma da saída, em quantidades de ar, tá? Vezes a entalpia do ar na entrada, também obtivemos da carta psicométrica lá anteriormente, mais a vazão de água na entrada, que eu chamei então de W1, mas sendo a vazão de água por libra de ar seco da torre, tá? Então, por isso, também precisamos multiplicar pela quantidade em vazão de libra de ar seco, para deixar isso em vazão de água apenas, vezes a entalpia da água na entrada, que também obtivemos ali anteriormente, fazendo o cálculo com o estado de referência. Então, se nós analisarmos aqui, vamos simplificar essa expressão e resolver para determinar a vazão de água por libra de ar seco da torre. Tá? Para ficar um pouquinho mais fácil aqui, devido à ordem de grandeza e aos termos que nós temos em comum, então, simplificando aqui, como a vazão de ar aqui está na ordem de grandeza, né, de 10 a quinta, e aqui a quantidade de água que ele recebe está em 10 a menos 2, então eu desprezei essa pequena quantidade em relação à quantidade total de ar para poder simplificar esse termo, que é a vazão de ar, que está em todos os termos da expressão, e resolver mais fácil aqui embaixo. Tá? Mas vocês poderiam considerar, mas vocês veriam que basicamente não daria diferença aqui no nosso resultado devido à ordem de grandeza. Resolvendo o balanço de energia para W1, então aqui obtemos essa expressão, e isolando então W1 e determinando aqui o valor, temos então uma vazão por libra de ar seco de água passando na torre de 0,833. 0,833 libras de água por libra de ar seco. Por isso até que a gente multiplicava aqui o W pela vazão de ar, né, para ter a vazão total de água, como eu comentei.
Então, para a vazão de ar de operação, que é a nossa base de cálculo, basta nós multiplicarmos então isso pela quantidade de ar que passa na torre. E daí vamos obter então a vazão de água na entrada, que equivale aqui a aproximadamente 5,01 vezes 10 a quinta libras por hora. Bem, então vejam que nós precisamos aqui do nosso balanço de massa para substituir a quantidade de água na saída no balanço de energia para resolver o problema e determinar que a capacidade máxima que a torre consegue processar de água para fazer o resfriamento no intervalo de 30 graus Fahrenheit. Tá? Qualquer quantidade, qualquer variação de temperatura inferior a isso, essa torre ainda seria capaz, tá? Bastaria daí variar a vazão de ar. Mas, qualquer vazão maior que isso não conseguiria atingir o resfriamento dos 30 graus Fahrenheit que nós precisamos. Então, esse seria o valor limite para a operação da torre. Bom, bom, vamos lá. Agora, trouxe aqui um segundo exemplo, também de balanço de massa com balanço de energia. Esse aqui é um exercício, então, do livro do Felder. E aí eu trouxe aqui o enunciado para a gente ler e analisar e depois resolver na planilha do Excel que eu comentei, que está lá no módulo da disciplina também. Bom, vamos ver aqui então com calma. Uma mistura contendo 65% molar de acetona e o resto ácido acético, ou seja, 35%, é separada em uma coluna de destilação contínua a 1 atm. A corrente de topo é um vapor que passa através de um condensador. O líquido condensado se divide em duas correntes iguais, e uma delas é retirada como produto de topo da coluna, que nós chamamos de destilado, e a outra, que nós chamamos de refluxo, retorna para a coluna. A corrente de fundo é um líquido que é parcialmente vaporizado em um refervedor. O líquido que sai desse refervedor é retirado como produto de fundo. E o vapor retorna à coluna como vapor de fundo. Tá? Já a gente vai ver ali na torre o esquema de como isso funciona. Eu vou relembrar isso para vocês. Acho que a gente viu uma torre de destilação lá no começo dos balanços de massa. Eu mostrei no vídeo para vocês também. Mas vamos relembrar aqui o funcionamento. As perdas de calor na coluna são desprezíveis, de modo que os únicos pontos onde acontece transferência de calor são o refervedor e o condensador. Tá? Ou seja, que a coluna não perde energia para o ambiente, tá? Ela não perde quantidades significativas, são desprezíveis aqui em relação ao ambiente. A única energia trocada é no refervedor e no condensador, que funcionam como trocadores de calor atrelados à coluna de destilação. Bem? Então, aqui temos a representação de uma coluna de destilação que tem por objetivo fazer a separação dos compostos devido à sua diferença de volatilidade. Então, no nosso caso aqui, os dois compostos são acetona e ácido acético. E aí a coluna de destilação ela purifica a corrente de topo no mais volátil e a corrente de fundo no menos volátil. Então, dentro dessa coluna, existe uma série de pratos que nós chamamos que dividem os estágios da nossa coluna. E, em função do gradiente de temperatura que existe dentro dessa coluna, tende-se ao mais volátil permanecer na fase vapor, que sobe em direção ao topo, e o menos volátil permanecer na fase líquida, que desce em relação ao fundo. Então, aqui no topo vai sair uma corrente de vapor purificada no componente mais volátil. E daí ela vai passar aqui por um condensador, onde vai trocar calor, vai perder energia para uma utilidade fria que está passando dentro desse condensador. E aqui, então, esse vapor vai condensar. Pode ser de vapor saturado para um vapor condensado, digamos assim. Quando eu digo vapor, não água, tá? É a fase vapor com os componentes da coluna. E aí esse líquido condensado, como foi dito no problema, parte e retorna para a torre, porque é isso que causa o gradiente de temperatura da coluna, tá? E parte é retirada como produto de topo. E o problema diz para a gente que essas duas correntes são iguais em vazão. Tanto a corrente 3 quanto a corrente 4, então acontece uma separação ao meio dessa corrente 2. Mas nem sempre isso é verdade, tá? No nosso caso, no nosso problema, foi dito isso.
mas para cada coluna, para cada processo, existe aqui uma razão entre refluxo e produto de destilado diferente. No fundo da coluna, sai uma corrente de líquido enriquecida no componente mais volátil. E aqui nós temos um refervedor, que ele então fornece energia, também como um trocador de calor, para esse líquido que saiu do fundo da coluna. Então esse líquido vai aquecer. Porém, ele não aquece totalmente até atingir a condição de vapor saturado, diferente lá do topo, que ele condensa totalmente. Tá? Então, parte que é vaporizada retorna para a coluna como uma corrente de vapor, que é essa corrente 6, e parte ainda permanece líquida, porque ele não recebeu a quantidade de calor correspondente à entalpia de vaporização completa para vaporizar totalmente. Então, parte ainda permanece na fase líquida e sai como líquido no fundo da coluna. Bem? Então, assim a gente consegue trabalhar no restante do processo com as correntes em fase líquida, o que ocupa muito menos espaço, exige muito menos energia para transportar do que uma corrente na fase vapor. Por isso é interessante retirar tanto o topo quanto o fundo em vazões de líquidos. Certo? Bom, aqui o problema fornece para a gente, então, em cada um desses pontos, em cada uma dessas correntes que foram enumeradas, então, de 1 a 6, qual é o estado dessa corrente, se é líquido ou vapor, a temperatura de cada uma dessas correntes, a fração de acetona e a fração de ácido acético em cada uma das correntes também. Certo? Então, isso aqui vai ser útil para a gente trabalhar no balanço de energia. E aqui na tabela 2, ele fornece alguns dados termodinâmicos que a gente vai utilizar para o balanço de energia, que são equivalentes à entalpia de ambos os compostos em várias temperaturas, tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Tá certo? Nós poderíamos buscar em um diagrama para acetona ou em um diagrama do ácido acético, ou utilizar um software de propriedades termodinâmicas para obter esses dados que nós vamos usar no balanço de energia. A unidade dessa entalpia está em calorias por mol. Tá? Nossas composições aqui também são molares. E aqui vejam que tanto para acetona quanto para ácido acético, então 56,8 graus Celsius dos compostos na fase líquida representam o estado de referência, ou seja, o estado em que a entalpia vale zero. E temos então, na mesma temperatura, a entalpia do vapor, ou seja, que seria o equivalente à entalpia de vaporização da acetona líquida nessa temperatura para vaporizar totalmente, tá, por mol de acetona, e também para o ácido acético, além de ter a entalpia tanto na fase líquida quanto na fase vapor em outras temperaturas, que serão úteis aqui para o nosso balanço de energia. Porque aqui o problema pede que para este processo, tomando como base 100 mols por hora de alimentação, calcule a necessidade energética global para este processo, desprezando um calor de mistura, né? Ou seja, considerando que por as correntes serem misturas de acetona com ácido acético, elas permanecem com as propriedades como uma média ponderada da composição. Tá bom? E o que na prática, né, em realidade, para soluções não ideais, nem sempre isso acontece. Pode haver uma pequena distorção em relação à ponderação dos compostos. Para a mesma base de cálculo, determine a necessidade de entrada de calor no refervedor e de saída de calor no condensador. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer um balanço global, considerando toda a coluna como um sistema, e depois vamos fazer um balanço no refervedor e um balanço no condensador para ver a quantidade de energia que entra e sai, para fazer aquelas transições de fase para fase vapor ou para fase líquida que eu mostrei ali anteriormente. Bom, então vamos lá para a planilha do Excel, ver como a gente resolve o problema. Tá? Então temos aqui uma guia com exercício, com os dados do problema, para facilitar para a gente ir linkando com os valores de composição e entalpia para resolver os nossos cálculos. Bem, daí uma guia aqui em branco que eu deixei para vocês resolverem. Eu vou explicar para vocês, mostrando aqui o que eu já fiz, porque ele vai mandar um certo tempinho aqui para nossa aula, não daria tempo de fazer tudo
ponto a ponto. Mas vou mostrar e vou explicar ponto a ponto como a gente faz os nossos balanços. Então, no item A, para a gente fazer o balanço de energia na coluna, então a nossa fronteira vai ser toda a coluna, né, incluindo o condensador e o refervedor da coluna. Então, nós só temos correntes que passam pela nossa fronteira 1, a alimentação e os produtos de topo e de fundo. Aqui eu chamei, então, aqui de correntes A, B e C, para facilitar aqui o nosso balanço. A base de cálculo, o problema informou para a gente adotar como 100 mols por hora de alimentação, certo? Ou seja, a vazão de A, ou da corrente 1 aqui, equivalente a 100 mols por hora, com balanço na fronteira 1. Bem, para a gente poder fazer o balanço de energia, a gente precisa saber a vazão da corrente B e a vazão da corrente C. Tá? Então, antes de resolver o balanço de energia, nós precisamos resolver o balanço de massa. E como que nós determinamos aqui a vazão na corrente B e na corrente C? Fazendo um balanço por componente, tanto para a acetona quanto para o ácido acético, já que a gente sabe a composição e as frações deles em todas as correntes do nosso diagrama. Então, eu vou utilizar aqui, vou fazer um balanço, né? A alimentação em A vezes a fração de acetona em A é igual à corrente B vezes a fração de acetona em B, mais a vazão da corrente C vezes a fração de acetona em C. Tá? Então, daí eu vou olhar aqui quem que é a minha corrente A e quem, B e quem que é a minha corrente C. Tá? A corrente A é a alimentação. Então, para a alimentação, eu vou usar essas composições aqui. Para a corrente B, a corrente 4. Então, eu vou usar essas composições aqui. E a minha corrente C é a corrente 5. Então, eu vou utilizar essas composições aqui. E faço a mesma equação de balanço por componente, vocês já estão acostumados a fazer, para o ácido acético. Um sistema, duas equações, duas incógnitas, né, que são as vazões de B e C, que a gente não sabe, resolvemos, né, por substituição ou por inversão matricial. Tá? Se a gente substituir aqui as nossas composições de cada corrente, multiplicar pela nossa base de cálculo, que daí se torna aqui o nosso termo independente da nossa expressão, nós fazemos então, para obter as vazões de B e C e resolver o sistema, uma multiplicação da matriz inversa dos coeficientes vezes a matriz dos termos independentes. E resolvendo aqui, então, obtemos a vazão de B e a vazão de C equivalentes a 60 mols por hora em B e 40 mols por hora em C. Bom? Bem, isso vai ser necessário, vejam aqui por quê. Porque no nosso balanço de energia, observando que é um sistema aberto, porque entra e sai massa, e que é um sistema que está em estado estacionário, porque essas vazões são constantes e as taxas de trocas térmicas são constantes também, simplificamos aqui o nosso balanço em a quantidade de calor que ele perde ou recebe da vizinhança, e daí é isso que a gente quer determinar, sendo igual à variação de entalpia das correntes. Tá? Então, para a gente calcular o calor da torre em relação à vizinhança, que é a demanda energética global da destilação, a gente vai precisar calcular a variação de entalpia das correntes. E daí, com isso, a gente responde aqui o nosso item A. Então, a variação de entalpia é a entalpia das correntes que saem menos a entalpia das correntes que entram. As correntes que saem, as correntes B e C. E a corrente que entra, a corrente A. Então, mas para a gente saber exatamente quem é a entalpia em B e quem é a entalpia em C, a gente precisa saber em relação a cada componente. Então, a entalpia na saída vai ser a vazão de acetona em B vezes a entalpia de acetona na temperatura da corrente B, mais a entalpia do ácido acético em B vezes a entalpia do ácido acético na temperatura da corrente B, mais a entalpia da acetona em C vezes a vazão de acetona em C na temperatura da corrente C, mais a vazão de ácido acético em C vezes a entalpia do ácido acético na temperatura da corrente C. Então, para isso, a gente vai precisar verificar na nossa tabela de entalpia qual é a fase, né, o estado que estão essas correntes. No caso, como eu comentei também já antes, ambas saem no estado líquido, certo? Então, daí a gente olha aqui em cima, corrente B em 56,8 graus Celsius e a corrente C
98,7. Então, por isso, a gente vai pegar aqui essas temperaturas equivalentes a cada uma dessas correntes e a entalpia como sendo a entalpia da fase líquida, que as correntes estão líquidas, vezes a vazão desses componentes em cada uma das correntes, que a gente obtém multiplicando a fração dele na corrente pela vazão total da corrente, certo? Então, eu vou fazer isso tanto para o ácido acético quanto para a acetona e obter a entalpia de saída. A entalpia de entrada, eu só tenho uma corrente de entrada, mas tenho dois componentes. Então, como que vai ser essa entalpia na entrada? Vai ser a vazão de acetona na entrada vezes a entalpia da acetona na temperatura da entrada, mais a vazão de ácido acético vezes a entalpia de ácido acético na temperatura da corrente de entrada. Então, corrente de entrada 67,5. Eu tenho aqui na minha tabela embaixo essas entalpias. A alimentação ocorre na fase líquida, bem, e a quantidade de cada um deles, para eu obter, basta multiplicar a fração deles na corrente A pela vazão total da corrente A. E obtenho, assim, então, a entalpia da entrada. A variação de entalpia consiste, então, na diferença entre a entalpia das correntes de saída menos a entalpia das correntes de entrada. Então, a variação de entalpia total do processo, que equivale ao calor que ele troca com a vizinhança, na nossa fronteira 1, equivale aqui, então, a 18.197,6 calorias, certo? Que é a unidade da entalpia, não está aqui na planilha, mas está lá na nossa tabela, na apresentação do problema. Agora, item B. Item B, o balanço vai ser no condensador e no refervedor. Então, vamos ver aqui. Agora, a nossa fronteira vai ser as correntes que entram e saem no condensador, né? Ou seja, a entrada aqui, que é a corrente 2, então chamei de E, e as saídas, correntes 3 e 4, B e D. Tá? B, então, a gente já conhece, que a gente obteve do balanço de massa do balanço global. Vamos determinar, então, com o balanço de massa E e D, e daí fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento que a gente fez no item A, no balanço de energia. Então, a nossa base de cálculo, né, eu conheço uma das vazões ali nesse sistema, que é a vazão de B, que determinamos aqui no item A. E o problema fala para a gente que a corrente E é dividida em duas correntes iguais, lembra? A corrente de B, que é o destilado, e a corrente D, que é o refluxo. Então, B é igual a D, se a corrente E é dividida ao meio. Portanto, o nosso D também vale 60 mols por hora, e a nossa corrente E, pelo balanço aqui, é igual a B mais D, né? Ou seja, 120 mols por hora. Bem? Bom, para a gente saber as frações em cada uma das correntes, de cada componente, basta a gente olhar aqui na nossa tabela, né, que traz para a gente, nas correntes E, D e B, a fração de cada um dos componentes. E vejam que a fração é a mesma. Por quê? Porque não acontece nenhuma separação aqui. Acontece, né, um processo simplesmente de condensação e as correntes são divididas ao meio. Funciona mais ou menos como o caso da purga que nós vimos anteriormente. É uma separação que não altera a composição da corrente. Bem, então, a mesma coisa. Se essa corrente que viesse aqui tivesse uma concentração de 2 mols por litro, independente da proporção que ela fosse separada, ambas sairiam a uma concentração de 2 mols por litro. E o mesmo vale para a composição. Uma divisão conserva, mantém a composição das correntes. Então, sabemos as vazões e as frações dessas correntes no condensador. Agora, vamos para o balanço de energia. Então, também o sistema aberto, estado estacionário, né, as mesmas simplificações. Então, a quantidade de calor trocado no condensador, é o que a gente quer saber, é igual à variação de entalpia no condensador, que vai ser igual às correntes, a entalpia das correntes que saem do condensador, menos a entalpia das correntes que entram no condensador. Então tá, para a gente determinar isso, então, precisamos verificar as temperaturas. Né? Vejam aqui que as correntes D e B, que são os condensados a partir da corrente E, saem na mesma temperatura, certo? Porém, a corrente E sai a uma temperatura
um pouco mais, entra, né, uma temperatura um pouco mais acima, porque estava vapor, né, e depois, por perder energia para a utilidade fria que passa no condensador, reduziu a sua temperatura. E essa temperatura da corrente E, nós não temos as entalpias nessa temperatura de 63 graus Celsius, certo? Nós só temos aqui 56,8, 67,5 e 98,7. Gente, como que a gente faz daí? Essa nossa temperatura está entre essas duas temperaturas. Como é um intervalo pequeno de temperatura, vamos considerar então um comportamento entre essas temperaturas linear e realizar então uma interpolação entre as temperaturas de 56,8 e de 67,5. Bem, então com isso nós obtemos aqui, ó, vejam, eu coloquei aqui a expressão direta da interpolação, mas vocês fazem como vocês quiserem, né? Pode ser por semelhança de triângulos, por equação da reta, né? Por qualquer um dos métodos que a gente viu, mas é a mesma interpolação linear lá da tabela de vapor, para obter então a entalpia do líquido e do vapor da acetona nessa temperatura e a entalpia do líquido e do vapor do ácido acético nessa temperatura. Então, eu fiz a interpolação aqui embaixo e copiei aqui em cima para utilizar os valores e verificar, né? Vejam que o resultado tem que estar entre a entalpia 56,8 e entre a entalpia 67,5 sempre, certo? E aqui os resultados estiveram sempre intermediários nesse intervalo. Bom, determinar a entalpia das correntes de saída, mesmo o processo que nós fizemos anteriormente. A vazão de acetona na saída vezes a entalpia da acetona na saída, mas as vazões de ácido acético na saída vezes a entalpia do ácido acético, que, como sai na fase líquida aqui, equivale a zero, então nossa entalpia de saída vale zero. E a entalpia na entrada, a vazão da corrente que entra nessa fronteira, que é a corrente E, vezes a vazão de cada componente, para ser equivalente à entalpia de cada um deles, vezes a entalpia de cada um deles. Certo? E assim obtemos então a entalpia na entrada, a entalpia do ácido acético na entrada, mais a entalpia da acetona na entrada, e que foi obtido com as entalpias ali da interpolação, porque essa corrente de entrada está a uma temperatura intermediária. Então, a variação de entalpia do condensador, saída menos a entrada. Hein? Agora, para o refervedor, o próprio problema não trouxe aqui as características da corrente de alimentação do refervedor, tá certo? Então a gente não poderia, não temos condições de resolver fazendo um balanço aqui no refervedor. Mas para esse problema aqui, digamos assim, né, a sacada é o quê? É que uma coluna de destilação, se ela não perde energia para o ambiente, que foi o que foi dito no enunciado, que essa perda de energia é desprezível, quer dizer que ela só troca energia no condensador e no refervedor. Né? Então, se nós sabemos a variação de energia global com o balanço global que nós fizemos e sabemos a variação da energia no condensador, nós temos condição de determinar a energia no refervedor. Por quê? Porque a variação de entalpia no refervedor mais a variação de entalpia do condensador tem que ser igual à variação de entalpia global do balanço de energia na coluna. Aí nós determinamos o global e determinamos no condensador. Então, para isso, no refervedor, a variação de entalpia será a variação de entalpia global do problema da coluna, que obtivemos ali no item A, menos a variação de entalpia do condensador. Porque o condensador mais o refervedor é igual a total. E dessa forma aqui, então, utilizando os resultados obtidos no item A e no item B para o condensador, obtemos a variação de entalpia do refervedor. Bem? Então vejam aqui que a gente também precisou resolver vários balanços de massa, né, nesse problema para obter as vazões das correntes e para poder multiplicar pela entalpia específica das correntes na resolução do balanço de energia. Certo? Esse problema equivaleria que a gente ia determinar quanto de energia a gente precisa trocar no condensador da coluna e quanto de energia a gente precisa trocar no refervedor da coluna. Então, aí, a partir de conhecimentos, né, de transferência de calor e de
operações unitárias, podemos fazer aí o projeto do condensador e do refervedor dessa coluna, e vocês verão isso mais adiante. Tá bom? Bom, fica aqui então como atividade da aula 28 para vocês resolver o exemplo 1 da aula, considerando como base de cálculo da vazão de ar seco na alimentação um valor correspondente aos 3 últimos dígitos do seu RA multiplicado por 1000. E exercício 2, resolver o exemplo da aula, considerando como base de cálculo da alimentação da coluna de destilação um valor correspondente aos 3 últimos dígitos do seu RA. E daí vocês podem fazer no arquivo do Excel, mesmo que eu deixei disponível para vocês, e enviar como arquivo do Excel resolvido com a base de cálculo de vocês, certo? Aqui as principais referências da nossa aula. Bem, obrigado pela atenção de vocês. Vamos agora rápido a algumas perguntas, dúvidas.